Sejam muito bem-vindos ao Pódio Que Viaja, gente. Hoje nós temos aqui a honra de receber duas convidadas muito especiais do Instituto Psicopersona. O Instituto Psicopersona é especializado em psicologia organizacional. As nossas convidadas são psicólogas e ajudam empresas a fortalecerem suas marcas empregadoras, melhorarem seus processos de recrutamento e seleção, treinamento, programas de saúde mental e bem-estar dos colaboradores. Conosco hoje, Helena Nunes e Noale Volpe. Obrigada, Marcão. Tudo bem, gente? Oportunidade, estamos aqui. Que bom que deu certo. Que bom, tinha que dar certo. Hoje o assunto vai longe, né? Hoje o assunto vai longe, né? Mas Vamos falar bom tem que falar, né? do que amamos, né? Nós três, e você também. Muito bom, muito bom. Gente, deixa eu ligar aqui meu reloginho, ok? Gente, dessa área de RH, recrutamento e seleção, né? A gente vai falar bastante, mas eu queria dar um passo atrás e falar um pouquinho antes do recrutamento e seleção, que é a atração. Então, hoje, quando você fala assim, fulano queria trabalhar na empresa X. A empresa saiu na lista das melhores empresas para trabalhar, e não sei o quê. Então, tem as empresas que elas vão criando uma marca empregadora forte, e aí elas passam a ser cobiçadas, né, pelos candidatos, elas são atrativas, seja por benefício, e às vezes nem é. Às vezes é uma... É o marketing e o brand então, que é feito em torno disso. Aí eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso, antes de entrar em recrutamento e seleção. Né? O que as empresas têm feito, talvez clientes de vocês, quais são assim boas ações para se fazer para melhorar a atração da empresa, para fortalecer a marca empregadora? É perceptível que nas empresas, né, que estão realmente buscando os melhores talentos, existe essa guerra, entre aspas, pelos melhores talentos. E os processos seletivos têm que se tornar atraentes. Então, as empresas que têm realmente, que conseguem ter um destaque de marketing, né, que conseguem fazer um brand realmente diferenciado, ela vai atrair o candidato. Mas, como você mesmo disse, nem sempre aquilo, né, que aparece no LinkedIn, que aparece nas redes sociais das empresas, é o que se prega dentro da companhia, da cultura. Então, as empresas estão expondo os seus valores, expondo qual certificação que ela tem, que tipo de selo que ela tem, os seus resultados, porque tudo isso importa quando você também vai buscar um emprego. Então, eu acho que elas estão buscando expor mais, né? Não só internamente, que era tal do endomarketing para os funcionários internos, mas agora para o mundo como um todo, né? Porque também existem as empresas com capital aberto, com bolsa de valores, que, né, você vai comprar uma ação, você vai olhar o que aquela empresa preza, quais são os valores, para talvez eu comprar aquela ação. Vocês estão vendendo a cultura da empresa. Exatamente. Mas, obviamente que, como eu disse, nem tudo que se prega, talvez, né, é o fidedigno lá dentro, no dia a dia. Então, você tem que pesquisar também com as pessoas que trabalham lá. Se você tiver conexões que já trabalharam, e olhar as redes das pessoas que trabalham, não só da empresa. Então, segue alguém no LinkedIn que trabalha na empresa que você quer participar de um processo seletivo, vê o que ela diz, vê o que ela participa, o que de fato acontece, né? Será que aquilo que a empresa coloca lá na rede social dela é de fato tudo genuíno? É verdadeiro? Então, a gente sempre tem que fazer pesquisas, né, ao nosso entorno. Então, acho que é isso que as empresas estão buscando, mostrar quem elas são através das redes, conseguir uma certificação, conseguir um Great Place to Work. Quem não quer hoje, né, ter isso, né, para dizer, olha, eu sou a melhor empresa para se trabalhar. Mas eu acho que vale sempre a pesquisa, né, de todas as faces. Agora, pensando em tudo isso que você falou, digamos assim que, de repente, eu tenho uma média empresa ou até uma pequena empresa. Tá. E eu queira tornar a empresa mais atrativa para candidatos. Sim. Que tipo de ação ou programas de pessoas eu posso implementar que vai fazer com que a imagem da empresa passe a ser atrativo, né? Porque tudo bem, uma coisa é uma multinacional que ela meio que já é uma marca empregadora, que é meio que já se vende ali, né? Sim. Quem não quer trabalhar, por exemplo, na montadora X, né? Até pelos benefícios. Sim. Mas e se eu sou uma pequena empresa ou média? Tá. Eu acho que vale sempre posicionar a empresa através de programas de inclusão social, por exemplo. É uma coisa que diferencia, mesmo você sendo de pequeno porte.
porque eu mostro o quanto eu estou preocupado com essa parte, né? Mesmo que uma empresa ela olha para o capital, ela olha para essa parte do consumo, ela tem um cunho capitalista, custo versus resultado, a de pequeno porte ela pode olhar o quê? Essa situação de incluir pessoas de vulnerabilidade social, trazer pessoas e trabalhar a capacitação, né? Primeiro emprego. Então, assim, ela pode mostrar que ela também é uma empresa que olha para essa questão social, que ela consegue incluir, dar a primeira oportunidade, porque às vezes ela não tem uma marca grandiosa, mas ela consegue, através de um processo seletivo mais inclusivo, olhando essas questões mesmo, olhando a questão da mulher, que hoje está muito forte essa questão, né, de inclusão das mulheres, também dentro das operações. Então, ela consegue mostrar que ela é inclusiva e isso hoje tem dado um diferencial imenso para as empresas, né? Ela não precisa ser uma grande marca, mas a partir do momento que ela começa a mostrar que ela se preocupa com isso, ela vai sim realmente estar num pódio diferente, né? Mesmo você sendo de pequeno porte. Também, eu acredito que até em questão de busca pelo público, né? A partir do momento que a empresa, principalmente as de pequeno porte, identificam qual que é o público que elas querem ter internamente como colaboradores. Assim como a Helena falou, para mulheres, querem mesclar, porque hoje algumas empresas têm uma cultura ainda com um perfil muito masculino, enfim, principalmente operacionais, né? Então, identificar e ir atrás desses pontos. Falando agora, assim, de onde eles vão buscar essas pessoas, onde eles precisam trazer a representatividade da marca deles. Então, pensando em meio, né? Eu entendo que os principais focos é primeiro identificar o público deles. O público-alvo realmente importa muito, né? Por mais que eu seja uma pequena marca, uma empresa de pequeno porte, a gente atende alguns clientes, por exemplo, que é focado numa área comercial especificamente, que a gente atende nível Brasil, de um nicho, de um segmento X. E esse cliente, ele só quer aquele segmento. Então, focar no público-alvo é importante para você conseguir realmente divulgar a tua marca. Para que público que eu quero falar? Qual público eu quero conquistar? Onde eu vou veicular minha imagem. Né, sempre não é o todo. Existe uma segmentação e aonde você realmente quer buscar esse público. Certo. Aproveitando, então, esse gancho, a gente acaba entrando um pouquinho em recrutamento e seleção, né? A gente começa a entrar. E aí, eu queria ouvir de vocês sobre recrutamento e seleção, se hoje está diferente, assim, ou o processo ainda é muito parecido. Se você olhar 10 anos atrás, ou até um pouquinho mais, né? Vocês têm ali 18 anos já de carreira. Então, assim, se for comparar recrutamento e seleção hoje com, de repente, 10, 15 anos, mudou muita coisa, ou assim, só mudou a ferramenta, sabe? Porque, vamos lá, a impressão que dá às vezes é assim, que embora você envie o seu currículo, por exemplo, ou preencha o seu currículo, você tem que preencher a famosa ficha de emprego, por exemplo, sim. em muitos lugares. Aí você vai para alguns testes que são muito parecidos, Padrões. Não importa o cargo, às vezes, que você vai ocupar. Então, eu queria ver de vocês se hoje, recrutamento e seleção, tá mais assim, o mercado está diferente, o mercado não, as técnicas, né, de recrutamento e seleção estão diferentes, ou só mudou assim o formato, né? Hoje tem, por exemplo, o robô que faz muita coisa, né? Uma ATS. Sim. E se melhorou, ou se deveria ter melhorado, por que tem tanta gente reclamando lá no LinkedIn de uma certa ferramenta, que é a mais famosa do Brasil inteiro, que assim, deveria vir para... A maior plataforma. Deveria vir para facilitar, e eu acredito que facilite. Aí eu queria entender também se é dificuldade de quem está fazendo o processo não saber usar, de repente, a ferramenta, ou se a ferramenta ainda não emplacou. Então eu fiz um monte de pergunta numa só, né? Não, perfeito. Mas a gente Faz está aqui para parte de um responder. Eu acho que existem dois cenários. Existe o cenário, sim, mudou algumas coisas. A essência de recrutamento e seleção, eu acredito que ela nunca vai mudar. Porque a gente sempre vai em busca da história do indivíduo, as competências dele técnicas, né? Que é chamada de hard skills, os soft skills, que é as competências comportamentais. Isso é a estrutura e a essência. A gente olha um currículo, você vê a competência técnica e você entrevista para entender a competência comportamental. A partir do momento com a evolução tecnológica, entra o quê? A inteligência artificial, que entra essas grandes plataformas que são diversas, né? A gente sabe de uma que tem mais um índice de reclamações por parte ali das pessoas que estão na busca de uma vaga. O que eu acredito que
essas pessoas, existe uma ansiedade grande, mas a plataforma, ela ajuda por conta do índice de candidatura, que é grande, que precisa absorver hoje em dia. Porém, para quem está do lado de lá, ela busca um processo humanizado. Então, eu acho que as reclamações das pessoas é porque o robô o tempo todo que lida com elas, né? Então, como você mesmo disse, as provas sempre é a mesma. Uma prova de conhecimentos gerais, é uma prova de raciocínio lógico. Idioma. Parece que para cargos diversos é a mesma prova, né? Então o indivíduo se sente o quê? Ele não se sente diferenciado, ele não sente que ele está passando por um crivo correto. Que antigamente ele ia no processo seletivo, ele fazia todos os testes, as avaliações. Então aquilo era o quê? Mais customizado para ele. Hoje não. Teve que abrir, porque o número de pessoas é muito grande, a plataforma ela consegue gerenciar isso. Então, a inteligência artificial, ela ajuda no lado de gerenciar, fazer a gestão e a triagem prévia de requisitos básicos, né, para o próprio recrutador. Porém, às vezes, para a pessoa que está do outro lado, atrapalha. E aí você deixa de conquistar um talento que está do outro lado, que ele simplesmente, só dele olhar aquele monte de etapa, o cara diz, eu não quero, eu não vou nem participar dessa vaga. Então, eu acho que as empresas, sim, vem perdendo grandes talentos porque deixam só a plataforma fazer o serviço que o recrutamento, a parte de recrutamento, a parte humana teria que fazer. Dá trabalho? Dá. Mas essa é a essência do recrutamento. A pessoa não se sente participante do processo. Ela simplesmente fez um cadastro e morreu ali. Hoje não tem muito aquele sentimento de pertencimento do processo seletivo. E por mais que pareça ser balela, hoje ainda temos um público muito grande no operacional que não tem tanto acesso à parte de tecnologias, a ferramenta. Então, tudo é muito difícil. E a gente acaba não conseguindo atingir ao total esse público, ou eles entendem que a ferramenta é muito burocratizada, ou eles não confiam ainda. Então, a gente tem a parte, obviamente, da falta de humanização e tem a parte de acesso à tecnologia. Então, eu acredito que sim, tem uma mudança muito grande de lá para hoje. Muitas empresas têm humanizado o processo, mas processos principalmente em projetos. Em projetos, né? A gente tem exemplos grandes, assim. Programas de trainee, por exemplo. Óbvio que você vai ter que usar uma ATS, porque você vai divulgar um programa desse. Você vai ter lá 5 mil candidaturas, 10 mil, se for uma marca empregadora boa, 20 mil a 30, né? Isso, em 15, 20 dias, ele vai bater esse recorde. Limitando as inscrições. Sim. Então, a plataforma, ela veio, eu acho que para ajudar nesse sentido. Porém, a gente sente que, por exemplo, os grandes talentos, que são os talentos que procuram um programa de trainee, ele gosta mais de um programa que ele tenha acesso ao RH da empresa, que ele consiga sentir um tratamento mais diferenciado, humanizado, né? Acho que todo mundo. E aí a gente está falando de um talento que uma empresa hoje não pode perder, mas ele, às vezes, ele deixa de ir numa grande marca e vai para uma marca, né, um pouco menor no sentido de ser uma grande empresa, porque ele se sente melhor acolhido no processo seletivo, nas respostas, nos tipos de prova, porque não é a ATS o robô que está respondendo ele o tempo todo. Então, e já passamos por isso, né? A gente já tem prova viva disso. A gente tem prova viva porque a gente sabe como é isso. E realmente é trabalhoso sempre humanizar processos, mas no final, o resultado final de um processo seletivo, ele tem êxito. Você consegue um público diverso, um público com talento, capacitado, que realmente uma diretoria, uma banca examinadora vai ficar feliz de conhecer. Sim. Porque você conseguiu, né, mostrar através do contato com as pessoas de RH quem somos, o que essa empresa preza de valores, que é isso daí que faz uma pessoa escolher de ir ou não ir ou continuar num processo seletivo. Isso vem em forma de feedback dos próprios candidatos. Então, a gente já teve a oportunidade de receber esse feedback. Sim. Justamente por conta da humanização, do contato direto. A gente sabe que com muito volume é difícil administrar, mas o básico dá. E outra, hoje com a rede social, ele também... Exatamente. Eles vão lá e eles têm voz, né? Exatamente. Sim. Né, que a gente diz, hoje nada passa despercebido. Então, assim, o candidato, ele consegue tanto trazer elogios, que nem sempre né? Porque às vezes... Elogio, as pessoas têm dificuldade de ir lá elogiar, né? Quando realmente é para taxar o negativo, tem uma certa relevância. Mas eu acho que é algo importante de trazer, sim, porque a gente sente, a gente vê que
É uma pergunta importante no LinkedIn, eu acho que a hashtag que mais subiu nos últimos tempos foi reclamando sobre isso. Sim. E as pessoas dizendo, eu não consigo uma recolocação, eu sinto uma dificuldade, uma morosidade em torno desse processo. Mas isso que a Noale disse, a gente tem exemplos vivos, né? De estar numa banca examinadora com o presidente da empresa e ele dizer para a pessoa, por que você veio para minha vaga aqui da minha empresa e você não foi para a empresa X, uma grande marca, por exemplo, sendo que você é um excelente talento no programa de trainee. Ele disse, porque aqui eu consegui entender, enxergar o RH, o tratamento foi humanizado, eu tive respostas rápidas através de WhatsApp, eu tinha um telefone para ligar. Na plataforma ATS, não. O robô responde e ele tem que se contentar com aquela resposta. Então, eu acho que vale, né, levar isso e ressaltar, porque eu acho que está desumanizando um pouco os processos. Mas não tem muito como fugir, né? Não tem como fugir, mas tem como mesclar. Não tem como ignorar o fato de que a inteligência artificial... Sim, ela é necessária. Está aí e vai crescer. Agora, você falou uma coisa interessante, Helena, da entrevista. Você falou que você analisa o currículo. No currículo você analisa os hard skills, né, os aspectos técnicos. E aí na entrevista é onde vocês veem... analisam bastante o comportamental, as competências. Sim. O que é uma entrevista por competências e dá uma dica para o pessoal de recrutamento e seleção, que eu tenho certeza que vai ter gente assistindo. Tá bom. Qual que é a pergunta que não pode faltar, que é aquela que pega assim o candidato, se ele tiver, de repente, sabe, né? Ele está tentando esquivar, assim... Porque tem as perguntas... crucial, né? E não vai me falar que é aquela do fala um ponto positivo e um O ponto negativo. Jamais. Essa jamais deve ser perguntada. É bom deixar claro. Jamais pergunte Eu ponto sou perfeccionista, eu sou positivo. perfeccionista. Eu sou ansioso. Ansioso. Então, Quem esse não? tipo de pergunta, jamais. Então vamos lá. Entrevista por competências. Tá. O que é isso? Vamos lá. Entrevista por competências, né? Ainda, né? Precisa ser muito bem, né? Correlacionada, porque muitos RHs ainda não sabem o que é isso e não fazem isso. E não é algo difícil de se fazer. Na verdade, a entrevista por competência, você tem que buscar relatos situacionais da vida da pessoa dentro do ambiente de trabalho. Então, eu tenho que trazer perguntas onde eu Dá um exemplo. vou conseguir entender. Por exemplo, vou continuar falando aqui, a gente estava falando do trainee. Então, ele vai para a última fase. E chego lá, eu preciso ver se esse trainee, a pergunta crucial, ele vai conseguir estar aderente na cultura daquela empresa. Então, aquela empresa ela não tem home office, aquela empresa é uma empresa que preza por isso, por isso, por isso. Então, eu preciso fazer uma pergunta onde eu entenda que se ele vai conseguir atuar nessa companhia, né? Então, compatibilidade com a cultura da companhia, né? Olha, vamos dizer que o nome dele é Vinícius. Olha, Vinícius, tudo bem? Me conta uma situação onde você não vai poder ter uma atuação, né? Com flexibilidade, com liberdade. Você já teve isso, né? Durante a sua vida? Na sua faculdade, eu acho muito bom levar para aquele ambiente acadêmico. Na sua faculdade, como que era? Era totalmente presencial. E como que você lidava com isso? Quando teve a pandemia, né? Você ficou, vamos dizer, online. Como que você lidava? Eu me sentia muito instável, porque eu gosto de ter contato com as pessoas. Então, ele já tá ali dando indícios para você que ele é uma pessoa team player, ele gosta de trabalhar em equipe, ele gosta de pessoas, ele precisa disso. Então, esse cara, ele vai conseguir atuar bem nesse ambiente. Não vai ter problema para ele ser 100% presencial. Talvez, se não fosse esse tipo de relato, ele fala, não, eu gostei de ficar em casa, para mim era perfeito, ter que sair de casa, me locomover, não é algo que eu goste muito. Então, ele já tá te dando indícios comportamentais, relatando da vida dele, que talvez aquele estilo não vai ser bom para ele, entre outras perguntas. Então, você sempre tem que fazer uma pergunta onde a vivência que você vai dar para ele dentro do ambiente organizacional, né? A clichê pergunta sobre a liderança. Como você é com o seu líder? Não é como você é com o seu líder. Conte-me alguma situação em que aconteceu tal coisa. E a flexibilidade que a gente tem na entrevista por competências é que a gente pode questionar a pessoa se não se sentir satisfeito com a resposta. Tá. Então, assim, no pré, a gente já vai ter mapeado quais são as competências. Primeiro, isso é feito para definir de acordo com a cultura da empresa, de acordo com a necessidade de cada cargo também, porque isso tem a ver com as competências para o cargo.
E aí a gente tem as perguntas direcionadas, óbvio que quando a gente vai fazer conhecer o pessoal, né, a vida familiar, todo o contexto da pessoa, a gente já consegue trazer um pouquinho da essência. Mas na entrevista por competência é quando a gente consegue amarrar. Ah, então tá bom, contou uma situação, você sentiu que a pessoa está desviando um pouquinho. Ainda tem como a gente ir em cima disso. A entrevista por competência ela nos dá essa flexibilidade. Sim. Se a pessoa não tem exemplos de contexto do ambiente profissional, por exemplo, às vezes ele é um jovem, eu estou falando de um trainee, então você tem que ir para o ambiente o quê? Acadêmico, para o ambiente familiar, porque tem situações. Eu tenho liderança na minha família, eu tenho uma liderança na minha igreja, eu tenho uma liderança num time de futebol. Como é que essa pessoa lida com as lideranças? Como que você lida com o teu pai, com a tua mãe? Como que é para você? Ah, me dê um exemplo quando você é colocado, seu pai te dá uma situação, você é punido. Como que você lida com isso? Então, quando você não acha isso no ambiente profissional, como a Noale disse, você tem que voltar 2 casas e tentar puxar isso no ambiente pessoal, porque vai sair, porque comportamento é comportamento. Então, de alguma forma, ele vai te responder isso. E é muito mais objetivo. Eu, particularmente, gosto bastante. Do que pergunta fechada. Porque você consegue falar para a pessoa assim, então me conta uma situação em que seus pais te puniram por alguma ação que você fez e o que aconteceu? Qual foi essa reação com isso? Seu sentimento. Então, ele não vai poder só falar assim, uma vez ele falou e eu fiquei super sem graça, ou fui lá e pedi desculpas. Né, não, ele vai ter que contar tudo o que aconteceu. E na hora dele contar tudo o que aconteceu, que a gente consegue conhecer um pouquinho da pessoa. É aquela escuta ativa que a gente tem que ter também, e isso tem que praticar, né, para os RHs, como você disse. Eu tenho que praticar. E tem que ir preparado para a entrevista. Não adianta na hora eu querer criar as perguntas. Eu tenho que saber, como ela disse, qual competência comportamental? O que eu tenho que perguntar para essa pessoa? E ali você encaixar as perguntas. E se não foi suficiente, eu vou de novo e abro para os outros contextos que eu acabei de citar. Então, o RH ele tem que ter uma escuta ativa, do implícito, do que está nas entrelinhas. Então, essa é a dica para as pessoas de RH. Eu tenho certeza que aquele cara ali, ó, o Fernando, enquanto vocês estavam falando aqui, ele estava pensando. Porque ele é TDAHzinho, né? A cabeça dele vai longe, assim. É o mundo de Bob. Eu duvido que ele não estava pensando assim, ó. Uma situação em que você... Tava ou não tava? Você já estava voando aqui. O que eu falaria se fosse no meu lugar, né? Ah lá, tá vendo? As pessoas são pegas de surpresa, na verdade. Você participou de muito processo seletivo? Alguns, hein? É, né? Uns 5, 6 aí, com certeza. Aí ele desistiu e foi ser arquiteto. Perfeito. Falou, não quero mais saber disso, não. Cansei de brincar Tá disso. respondendo essas perguntas aí, aleatórias. Ô, gente, agora eu vou dar uma provocada aqui. Uma coisa, quando pergunta pra mim assim, né? Quando começa a falar assim, fala uma coisa negativa de você, eu falo assim, você é a boa pessoa certa, né? Você tem coisas ruins pra falar. Muito bom, muito Me bom. chama que eu sei coisas terríveis sobre mim. Se você não ouviu o que ele falou que adora a pergunta. Me conta suas coisas negativas. É super sincero. Esse tipo de pergunta, né, que não se deve mais fazer, mas fazem ainda. Eu acho que ela é mal aproveitada, essas perguntas. Elas poderiam ser muito boas, mas ela é mal aproveitada. Não faz hoje. sentido. Que bom que caiu em desuso, né? Sim. Agora eu vou dar uma provocada aqui. Vou dar uma provocadinha, porque é o seguinte, vocês falaram a questão de um processo mais humanizado. Sim. Sim. Show de bola. Só que aí tem um lado que eu não sei se vocês vão concordar com o que eu vou falar. Tá. Que é o famoso viés inconsciente. Sim, Opa, se tem. concordamos. Tá? Então, assim, ó, vamos ver se faz sentido isso aqui, ó. Ver se eu tô certo. Mas o que seria um viés inconsciente? Por exemplo, o Fernando é o gerente de uma área e eu vou ser o recrutador. Sim. E aí chega, de repente, 10 candidatos. Eu falo, poxa, aquele rapaz ali é a cara do que trabalhou com ele antes. Então eu já sei que vai dar certo. É um viés inconsciente. Ou ao contrário, não deu certo. Ou Já não dá. deu certo. Sim. Ou assim, não, ele prefere trabalhar com mulheres do que homens. Então, homens eu vou descartar. Então, são viés. Sim. Aí, recentemente, estava lendo sobre o blind recruitment, que seria um recrutamento às cegas. É quase o encontro às cegas. Né? Praticamente, né? quase um blind Casamento às date, cegas. E aí, pelo que eu entendi, vocês me corrigem se estiver errado, mas assim, o acesso às informações pessoais do candidato não vão acontecer assim até chegar numa fase mais final. Então, vai evitar que seja eliminado, por exemplo,
pela faculdade que ele estudou Sim. ou que não tem estudado. A questão Idade. idade, gênero, sexo, Sim. enfim, qualquer preferência, às vezes até onde ele mora. Sim. Sim. E aí, nisso, entra o que? A inteligência artificial, né? Sim. A inteligência artificial. E aí eu pergunto para vocês, se esse tipo de processo deixa a coisa mais democrática, reduz um pouco a desigualdade e reduz o erro humano, porque o humano erra. Aí cai. Profundas. A gente tem algumas, na verdade, nuances sobre isso. Eu acho que humanizar é sempre bem-vindo, mas o como, que é o que você está perguntando, ele realmente dificulta por conta dos vieses, né? Que cada um carrega consigo. Então, cada pessoa que está ali de RH vai carregar o seu viés inconsciente e no final tem o viés do gerente, do diretor e de todas as pessoas, que é um processo seletivo. Ele vai passar por várias pessoas, né? Mas assim, olhando agora para a parte de recrutamento às cegas, eu acho que ele funciona se tiver realmente um RH muito preparado e uma empresa preparada com uma cultura que já esteja à frente, né? Quando a gente fala... Madura, né? Quando a gente fala de inclusão de todos os tipos, né? Inclusão real. Inclusão real. Então, não adianta não é só o pregar a inclusão... Não é o programa de inclusão que vai admitir 10 pessoas. Não. Eu tenho que cumprir uma cota. Isso. Ou cota, por exemplo. Não é sobre isso. É sobre a empresa como um todo já está no processo de amadurecimento, realmente, que aquilo não vai fazer a diferença para ela quando a pessoa chegar. O que sempre vai fazer a diferença para ela vai ser o quê? Hoje as empresas têm buscado pessoas com a questão do comportamento. Quanto mais inteligência emocional, os soft skills, né? A gente sabe que é importante a formação, é importante a parte técnica, ela é super importante. Mas você é contratado pelo seu hard skills e você é demitido pelo seu comportamento. Então, eu acho que quando você faz um processo seletivo às cegas, você vai avaliar só o comportamento. Você não vai conseguir ver toda essa parte, né? Você pode até ver que ele tem conhecimento nisso, mas não sabe onde que ele formou, não tem realmente uma identidade da parte técnica dele. E eu acho que quando você exclui tudo isso, você pode ter grandes surpresas. Mas se você não tiver pessoas preparadas para fazer a seleção... Isso pode dificultar o processo. Para fazer a seleção e para gerir essas pessoas futuramente. Porque a gente pode passar por todo um processo e aí chegar lá na hora, se a gestão não estiver preparada para absorver essas pessoas dentro da área, qualquer viés, né, aproveitando o gancho, pode fazer com que não tenha uma boa evolução, pode não dar a liga depois disso. Dá um choque de culturas. E até uma das coisas que a gente fala na preparação de profissionais dentro do RH, que é extremamente importante o reforço constante disso. Porque se a gente disser que existe alguém no mundo que não tenha viés inconsciente, é mentira. Existe. A gente vive se pegando nisso, falando assim, opa, todos você nós está me temos. É induzindo. inconsciente, né? É inconsciente. Exato. Então, assim, Você você pode ser especialista na área, você É. pode ser profissional. E isso tem que ser reciclado o tempo todo. O tempo todo. Então, assim, é importante que o profissional, quando vá direcionar isso, ele se prepare para isso, para esse momento. E, mais do que isso, a partir do momento que uma empresa decidir fazer um processo desse tipo, ele tem que preparar os profissionais para recepcionar. Não estou falando dos profissionais de RH. Estou falando de gestão, do público geral que trabalha dentro daquela tem que empresa. ter uma sensibilização, um treinamento, para que quando essas pessoas cheguem, elas sejam bem acolhidas. Porque nada adianta fazer vamos fazer um programa grandioso e tudo seleção às cegas. E aí chega lá para as pessoas serem imergidas, né, no onboard, e as pessoas de fato não conseguem sentir esse acolhimento por parte da gestão, que é o que a gente vê muito dentro das grandes companhias, né? Querer fazer não é só fazer o processo, é estar preparado para receber. E o impacto negativo é muito maior Do que de trazer a pessoa e ter esse contratempo depois que ela entra do que ele receber um não durante a entrevista. Sim. Então, para se fazer, realmente precisa estar preparado. Eu acho fantástico a ideia, o conceito, enfim, mas precisa se preparar. O mercado precisa estar preparado para isso. Sim. Hoje, eu acho que pouquíssimas empresas têm. São poucas que Uma estão. muito grande tem usado isso. Né, mas a gente sabe que a grande maioria está anos-luz de estar preparada para fazer processos às cegas, assim, é bem, bem complicado mesmo. Quem sabe, né? Quem sabe. Esperamos. E os testes, as avaliações psicológicas, Noali? Por exemplo, é bem comum
para cargos operacionais ou às vezes da indústria, às vezes, enfim, não necessariamente com posições estratégicas, uma bateria de testes psicológicos, teste de concentração, uma série de testes. Agora, por que numa posição estratégica nem sempre isso acontece? E se fosse para acontecer, qual seria o teste bacana para você fazer com, por exemplo, uma pessoa que vai ser um gerente, vai ser um coordenador? Tá. Bom, vamos lá. Acho que, como todos os processos, a gente precisa ter o pré. Entender o que a pessoa vai exercer, entender o que a pessoa vai fazer. E eu acho que uma palavra que é muito chave é quais são os riscos da função dessa pessoa. Hoje, se a gente for falar do risco operacional, obviamente isso é mapeado junto, principalmente com a área de segurança do trabalho. Existem várias normas, existem várias regras para se regulamentar isso. Tá. Mas a gente vai avaliar quais são os pontos principais. Por exemplo, trabalho dentro de uma área operacional, mexo com máquina o tempo todo, às vezes trabalho no turno da madrugada e o nosso corpo, por mais que tenha adaptação, ele não é feito. Sim. Né? Ele tem Limite, uma né? regulagem em que a gente faz justamente essa reposição de todos os hormônios e o que a gente precisa no período de descanso do corpo, e até a claridade interfere nisso. E uma pessoa operacionalizando que tem um baixo nível de atenção, ela tem um risco muito grande de sofrer um acidente. Então, é principalmente por conta disso. Tá. Cargos estratégicos, a gente costuma utilizar a bateria de testes principalmente para avaliar tendências de comportamento. Então, a gente vai falar desses tipos de skill. E a gente não fala só de vagas operacionais para alertas de risco. Então, por exemplo, hoje dentro da aviação, é feita uma bateria muito extensa. Eles usam uma bateria de psicotécnico para avaliar todos os quesitos que são importantes para aquele cargo. Então, tanto a questão de Graças atenção... a Deus, para não derrubar os aviões, né? Opa! Você vê o papel do psicólogo não só o como piloto, importante, né? Pegar o comissário meio... Exato, né? Então, E a é gente muito tem importante. todos os pontos para avaliar. Então, desde uma atenção, sim, uma atenção também. Mas é uma pessoa que ela vai conseguir ter a atenção do todo? É uma pessoa que, na hora de uma agitação, vai entrar em visão de túnel e não vai conseguir ter a percepção do envolto? Espacial. Ela é uma pessoa que tem ali uma certa tendência a alguns neuroticismos, como passividade, depressão, vulnerabilidade. Então, todos esses indicadores que podem ser utilizados e avaliados através de testes, a gente consegue aproximar e, obviamente, cruzar com uma entrevista, porque as pessoas não são puramente testes. E sinto dizer uma coisa que, para mim, é muito triste isso. Hoje em dia, existem profissionais que até ensinam pessoas a realizar esses testes. Que é o lado negro da psicologia, né? Exato. E isso Felizmente. prejudica muito, porque a pessoa, na hora de fazer um teste, vai ter lá o conflito de resultados. Então, a gente vai ver que o teste da pessoa é um, que a pessoa é outro, e vai invalidar. Você quer dizer que assim, alguém dá a dica, por exemplo, ó, Sim. responde isso. Responda Hoje de tal maneira, responda de Existem tal treinamentos forma. hoje. Você vai no YouTubezinho? né? Exato. YouTubezinho, Né? cara. YouTubezinho. A pessoa Não, quer nem como- YouTubezinho, não. Tem pessoas que cobram, inclusive, Cobram. muito caro. Cerca de Vai custar. R$9.000 para ensinar uma pessoa a fazer teste psicológico. Aí, Fernando, faz o curso com ele, Fernando. E aí, Aí, E né, aí, chega lá- felizmente... capaz de reprovar. mas a avaliação psicológica, como a Noale disse, ela é uma junção. A entrevista, ela é Não vai uma casar. parte. A entrevista é o nosso olhar clínico sobre o indivíduo. E o teste é uma ferramenta que corrobora. Os dois juntos, a gente consegue chegar no parecer trazer. clínico. Então, E não passa. E, inclusive, hoje existem algumas áreas de risco, acho que Sim. a Helena teve até mais contato com isso, que tem a obrigatoriedade de se ter esse acompanhamento, né? Olhando para o público operacional, existe uma obrigatoriedade, né, via Ministério do Trabalho, de algumas NRs que são, né, espaço confinado, trabalho e altura, que olha para a parte de periculosidade, insalubridade. Então, profissionais que atuam em locais, né, que realmente têm essas NRs, eles estão ali expostos o tempo todo e é obrigatório fazer avaliação psicológica, que a gente chama de avaliação psicossocial. Então, ela é colocada justamente periódica, né? Feita numa avaliação periódica do colaborador, e ela é necessária porque
ano a ano, as pessoas, ela passa por situações emocionais, familiares. A gente viu na pandemia o que aconteceu com as pessoas. Então, a gente tem dados, né, da OMS, dados que diz que 60% dos brasileiros estão passando por alguma situação de transtorno, né? Pode ser ansiedade, depressão, entre outros. Ou seja, essa pessoa pode estar lá trabalhando num ambiente que tem o risco, né, ocupacional, homem, máquina, e isso precisa ser visto para diminuir, fazer a prevenção do acidente. Então, a parte da psicologia, né, que faz essa avaliação, é a parte psicossocial. Mas hoje isso é obrigatório. E nem, na verdade, todas as empresas incluem os testes psicológicos, né, como parte de recrutamento e seleção, porque por vezes, nem todo mundo que está no RH é psicólogo e só pode manusear quem é psicólogo. Sim. Então, os testes comportamentais são muito bem-vindos porque são testes que podem ser, né, aplicados por qualquer profissional que realmente faça o curso na área de RH. Então, acho que eles são implantados nas plataformas. Nas como você plataformas, falou, são padrões, todo mundo faz. Mas é mais por questão de ter tendências comportamentais. E assim, o famoso do brasileiro, né, dá um jeitinho. Então, isso vem prejudicando muito as pessoas nos processos seletivos, principalmente processos seletivos que as pessoas falam, poxa, é meu sonho estar lá. Então, ela quer se preparar ao máximo. E não é colando, a gente fala que o colar é ruim, que você vai se dar bem. Então, infelizmente, é real. É muito notório na correção de um teste, na avaliação de uma entrevista, então, a divergência. Não estude para falar de você. A gente vai saber que você está mentindo. Como a gente falou assim, me chame para falar coisas, até para coisas negativas, né? Me chame para falar. Não, ele pode se preparar. Eu acho que é válido até treinar no espelho, mas assim, não querer passar uma coisa que não é. Exatamente. Dicas para, aproveitando o gancho, dicas para se preparar para uma entrevista. Durma bem, se alimente bem, tente fazer algo que te ajude a relaxar antes da entrevista, tirar um pouquinho da ansiedade, principalmente se você é uma pessoa que tem um problema com relação a isso. E eu falo principalmente na parte comportamental. Obviamente que para a parte técnica é importante a pessoa estudar, porque aí é um outro conceito, né? Mas se prepare para estar bem. É isso que vai fazer a diferença. E seja você, né? Porque a empresa está buscando um profissional com X comportamento e quando ela avaliar o teste, quer dizer que você deu match, você está aderente com a vaga. Então, quando você entrar, você vai conseguir fazer as suas funções. Aí você tenta mudar o curso, responder o que você não é, aí você entra e fala, que trabalho, não tem nada a ver comigo. Por que será? Porque você tentou burlar o teste e a gente entendeu, né, o comportamental, você até consegue burlar hoje em dia. A gente entendeu que você teria aquele comportamento e você não tem, infelizmente. Marcão, até tem uma das áreas que a gente faz trabalhos de avaliação, e é aplicado o complemento do psicotécnico. E aí, uma coisa que é interessante, que na hora da entrevista, muitas pessoas usam o mesmo exemplo, na entrevista por competências. E a gente fala assim, isso aconteceu com você também. Então, a gente sabe que é uma resposta tão treinada que todo Fala mundo aí qual que é a conta. resposta pra galera, já fala, isso aí já tá manjado. Não, é que assim, são respostas direcionadas específicas da área, né? Então, mas esse é um ele já monta o quê? Um textinho, né? Fernando, você passou no psicotécnico da autoescola? Fernando, não minta pra nós. Olha você lá, fez aquele cambalacho. Olha que você tá de parabéns. Colocar o rabo no burro. No cavalo. No cavalo. Vem mudar o teste. É o teste R1. Tem bastante habilidade nessa O cara que bom. arquiteto. Mas os testes mudam, que fique claro. Tem uma bateria hoje imensas de testes, né? Sim. Pra avaliar. Então, a gente escolhe o que a gente acha mais viável. E a gente sabe, né? A gente fala em entrevista por competência, a pessoa tá contando um relato da vida. A gente fala, nossa, aconteceu com pelo menos 50. Em uma todo semana, mundo, né? para esse Igual, tipo de né? perfil, é avaliado cerca de 200 pessoas, que é feito no mês. E para você ter uma noção, assim, daquela turminha ali, dá para sair uns 3 com a mesma história. Caramba. Só uma pergunta. Isso foi depois do chat GPT. Ainda acontece, ainda continua acontecendo. Mas é por conta justamente disso. É um nicho fechado, as pessoas costumam trocar, formar grupo de WhatsApp, buscar esses profissionais. E É do contexto da aviação que ela tá falando. É o contexto da aviação. O Fernando perguntou se foi depois do chat GPT. Do chat GPT, né? O chat GPT, Fernando, ele já ia falar assim,
Meu amigo, essa resposta já foi usada. Está manjada. Agora, e agora, inclusive, a gente tem um outro aplicativo, né, que consegue identificar quando a resposta é totalmente chat GPT, né? Sim, sim. Os estudantes estão fazendo os TCCs aí no chat GPT. Agora, Noalia, fala uma coisa, ó, com todo esse, né, cuidado, tanto de psicossocial, né, psicossocial, com toda a parte de treinamento e desenvolvimento, acolhimento que tem hoje, as empresas estão mais preparadas, estão mais desenvolvidas para receber as pessoas. Né? Se você for comparar com décadas atrás, estão bem melhor. Está muito à frente. Aí a pergunta é, por que tem tanto... Por que a gente vê muito mais gente ficando doente, com doença emocional, né? Sim. Se fala hoje muito no burnout, por exemplo, né? Então eu queria que você explicasse primeiro o que é o burnout e se tem todo esse aparato por trás, né? Tá todo mundo em tese aí bem acolhido, por que aumentou isso? Ou sempre teve e agora que estão dando a devida atenção? São dois contextos diferentes, né? Um deles, eu até explicando, né, o burnout. O burnout ele é conhecido principalmente pela sobrecarga, né? A pessoa chega num nível de exaustão máximo, psicológico, físico, todos os setores da vida da pessoa se desestabilizam e hoje é muito mais atrelado a trabalho. Não necessariamente acontece só dentro do trabalho. Mas quando a gente fala de fatores que levam a... ele é primeiro, não é um contexto que era tão conhecido anteriormente. Então, pouco se falava sobre saúde mental. Sim. Então, pouco se falava ou se sabia o que era burnout. Hoje existem vários especialistas nisso. E não era diagnosticado. Não era diagnosticado. Hoje é diagnosticável, existe CID para isso. E as empresas elas têm olhado, tem dois lados que a gente fala, né? Um lado que é o lado que é o humanizado, que realmente eles se preocupam com isso, que eles entendem as consequências disso. E a gente passou por um período também que ajudou a provocar essas questões. Então, pandemia, né? Necessidade de aumento de produtividade com poucos recursos, e eu falo recursos até mesmo humanos. E tem o outro lado que algumas empresas precisam olhar para o que é o financeiro. Tá? Então, em alguns momentos, eles acabam priorizando isso e esquecendo da saúde mental. Mas a gente não pode esquecer um ponto que é extremamente relevante. A ponto de partida da saúde mental e o ponto de parada da saúde mental, até você falou de uma frase hoje, é justamente o limite que a gente impõe. Sobre dizer não. Sobre dizer não. O quanto, né, o profissional consegue se colocar, mas também o quanto que as empresas conseguem ouvir o não sobre as demandas daquele profissional, Exato. Né? Tudo é resultado. Eu consigo resultado lidar com a consequência de dar um não? Sim. Né? É verdade. E o resultado a todo custo que a gente, né, as empresas têm buscado, eu acho que por mais que elas estejam, coloco no processo seletivo isso, talvez eu tenha benefícios atrativos, eu tenho isso, aquilo, eu tenho uma jornada híbrida, tem coisas que sim, ajudam sim a melhorar a saúde mental das pessoas. Porém, o indivíduo é singular. Eu acho que nem todo gestor está preparado para fazer uma gestão onde ele consiga fazer a gestão da singularidade. Ele pode ter uma equipe de 10 pessoas. Só que cada pessoa tem uma situação na vida. Então, ser gestor é um lugar que eu digo que é a solidão de ser gestor e ter que lidar com o seu problema sozinho, mas quando a sua equipe, cada um, você tem que fazer a gestão, né, dos conflitos, a gestão das emoções daquelas pessoas. Mas isso, quando ele chega dentro do ambiente de trabalho, ele tem que fechar a porta e deixar os problemas em casa. Não existe isso. Até porque o problema dele pode ser dentro do trabalho. Porque o ser humano ele é biopsicossocial, ele não consegue deixar na caixinha os problemas da casa e às vezes o problema, né, de pressão interna que ele está sofrendo na empresa junta com os problemas sociais e aí realmente ele começa, né, a entrar nessa colisão. Mas assim, as empresas estão praticando tudo isso, muito belo, né? As piscinas de bolinha e as coisas todas que a gente acha que é isso que vai trazer, eu preciso dizer, a saúde mental, assim, né? Eu trabalho eu quero uma, né? Piscina de bolinha. Não é a piscina de bolinha, não é talvez o videogame, no ambiente de trabalho, não mesa é de sinuca, na hora do almoço. Que vai trazer a saúde mental.
é realmente a preocupação genuína com aquele profissional. Sim. É difícil, óbvio, a diretoria, o presidente tá preocupado com você, mas quem tem que estar sabendo lidar com isso é o gestor. E eu acho que nem todo gestor está preparado para lidar Sim. com as questões de saúde mental das Sim. pessoas. Então, eu acho que tem mudado, precisa mudar muito. E Sim. saber que um profissional que está com a saúde mental, às vezes, comprometida e que está realmente entrando num processo de burnout, ele é um profissional que vai ter uma produtividade mais baixa naquele momento. E um ponto de preocupação é que, assim, nem sempre a pessoa tem consciência que ela está entrando nisso. Muitas das vezes ela Verdade. já está numa fase em que é muito mais difícil sair. Tá. E eu acho que Nega, né? nega. E pior ainda são as sequelas, são as consequências. Porque não é como uma coisa que eu fiz, que eu cortei o braço aqui, fiz um ponto, Cicatriza. fechou, cicatrizou, mas não vai ficar uma marquinha ali. É um processo muito mais longo. Então, além do físico poder gerar algo, uma consequência Grave. muito mais grave, a gente estava até trocando, falando de um exemplo mais cedo, de uma pessoa que teve uma situação de burnout, entrou ali, ficou em tratamento cerca de 1 ano e meio e gerou sequelas. Então, Físicas entrou graves. físicas graves, tratamento, cardiopatias. esse tratamento, além de terapia, o que mais que envolve um tratamento de uma pessoa que chega num nível extremo, assim, Eu entendo que assim, é um trabalho conjunto, assim como várias outras doenças mentais. Ela tem que ter o acompanhamento psiquiátrico, porque grande parte das vezes necessita de tratamento medicamentoso, e para você Sim. também fazer a avaliação clínica de tudo que pode ter alterado com relação a isso. O corpo altera. Sim. Acompanhamento terapêutico, obviamente. Na verdade, acompanhamento terapêutico é Eterno. Claro. eterno para todos em qualquer momento da vida, por mais que Sim. às vezes a gente acabe deixando de lado o tratamento, é o mais relevante. E o acompanhamento contínuo. É uma fase realmente muito intensa quando a pessoa cai no pico do burnout, porque ele é uma sequência de vários sintomas. Sim. E quando a pessoa ela entra nesse limbo, nesse processo, é importante que ela foque e dedique à saúde, porque é um processo longo a saída também. É um processo cego que você não vê entrando, mas não é uma coisa que acontece de um dia para o outro. É algo que vem acontecendo de forma fragmentada, e a cura também. A comparação pode ser até pesada, mas eu vejo como se fosse uma dependência química. Porque, por exemplo, é claro que as pessoas que entram em burnout dentro das empresas não são as pessoas fracas, não são as pessoas que não estavam desempenhando seu papel. São as pessoas que eram tidas como workaholic, são as pessoas que tinham uma intensidade no que faziam, que não falavam não. São as pessoas que ela quer chegar no nível de alta performance intensa o tempo todo. Autocobrança o tempo todo. Por isso que ela entra, ela não vê, ela entra numa fase de negação. Quando vê, ela já tá, né, emburnoutada, né, que é a gente usa muito essa frase, mas ela já entrou. Mas por quê? Porque o corpo gritou e com certeza as questões físicas, elas estão muito graves. Então, eu acho que entrar, você às vezes não percebe. Quando você já está, a dificuldade de retornar para o seu estado também não é do dia para noite. Sim. E não é umas férias que vai fazer você sair do burnout. Culturalmente também, as pessoas tinham um hábito, e hoje vem mudando, graças a Deus, de falar assim, nossa, fulano trabalha muito, hein? Como se aquilo fosse um elogio, como se fosse uma coisa bonita, romantizava, né? Romantizar esse excesso de trabalho, como a pessoa dá conta. Mas ela não precisa dar conta. Sim. A partir do momento que não é saudável, ela não precisa dar conta. Uma hora a conta chega, né? A conta vai chegar. Olha, agora, falando, vocês dois citaram a questão do gestor, ter o olhar para isso, e eu queria te perguntar o seguinte: que sinais o gestor pode observar para perceber se... Porque, vamos lá, não é comum chorar no trabalho, por exemplo, ok? Ninguém vai trabalhar para... Tem alguma coisa errada. Sim. E aí pode ser uma coisa pontual, pode ser ali um aborrecimento momentâneo, como pode ser algo mais profundo. Algo constante, né? Constante. Sim, E aí, por exemplo, a gente tem depressão, a gente tem, por exemplo, crise de ansiedade, e a gente tem já um burnout. Como é que o gestor pode começar a observar? Que sinais ele tem que ficar atento? E assim, ele falar assim, isso aqui não é, né, uma ansiedade, eu acho que já é algo mais... Que sinais ele tem que observar? Como é que ele lida com isso? O que é comum? Olha,
ponto primário para mim. Vai. O gestor primeiro precisa, os gestores no geral, tá? Precisam começar a se aproximar um pouquinho mais de relações com saúde mental, tá? Certo. Porque não adianta ele saber quais sinais são importantes se ele não sabe lidar com isso. Tá. Porque isso pode gerar até uma questão negativa com relação ao como ele vai olhar para aquela pessoa. A Tá? exposição, A né? exposição daquilo, mudar tratativa ou gerar até um sentimento de incapacidade. E a pessoa fica com medo. E a também. pessoa Exato, vai de ficar se com expor. medo. Transtornos mentais, nos gerais, né, principalmente depressão, ansiedade, burnout, eles têm alguns sintomas muito parecidos. Então, para quem não tem ali uma Preparo. especialização com isso, é muito difícil. No Sim. entanto, o próprio burnout, ele é indicado que se faça uma avaliação médica, psicológica. Então, existe, sim, baterias de testes para identificar todos os quesitos dentro da psicologia. E esse acompanhamento que vai ditar o que realmente a pessoa tem. Porque assim como quando você vai fazer algum exame e receber um diagnóstico no médico, funciona com a saúde mental. Então, ele também demanda avaliação. Tá? Então, alertas que são extremamente importantes são mudanças drásticas de comportamento. Então, mudanças drásticas de comportamento, mudanças drásticas de entrega. Então, a pessoa vai baixando o nível dela. Performance. Mas a pessoa sempre performou. O que está acontecendo com essa Exato. pessoa? Ah, essa pessoa não serve mais por cargo. Muitas vezes a gente ouve isso, né? Dentro da companhia. Será que ela não serve? Será que ela performou durante anos e agora eu não estou conseguindo identificar o que está acontecendo? Eu acho que pregou-se muitos anos que eu tenho que ser gestor e eu tenho que olhar só para a questão profissional. Pra Mas entrega. hoje, um bom líder, que não é o chefe, que essa é a diferença entre líder e chefe, o líder ele vai se preocupar, sim, genuinamente com as pessoas, com o bem-estar, o que ela está sentindo. A pessoa chega e você vê que a pessoa não está muito bem, você já vê na face da pessoa, né? Que a gente fala de gerir as emoções. Então, você está vendo, chamou aquela pessoa para perguntar... Tudo bem, às vezes nem todo mundo quer se abrir, quer falar sobre, mas conforme você vai buscando se conectar com aquela pessoa, ela vai se abrindo, talvez ela vai colocando e você vai, né, pontuando se aquilo ali está acontecendo com frequência. Então, se tem frequência, começa a gerar realmente um estímulo de que tem algo diferente. E tem uma O que coisa que mais? mascara muito o burnout, porque quê? a pessoa que tem o burnout, assim como alguns casos depressivos, a pessoa tem uma tendência de querer compensar muito as baixas. Então, eu tive uma baixa produtividade porque eu tive uma queda de energia muito grande. E eu sei disso. Porque o cansaço, aí? ele não é só mental, ele é um cansaço físico. E assim como a gente comentou, isso pode gerar alguma doença física, além das atreladas, São sinais. gastrointestinal, São sinais cardiopatias. Sim. Então, além disso, a pessoa com burnout, ela vai sempre tentar compensar. Então, não vai ser o cara que vai ali, você vai vendo que ele vai parando de entregar, que ele vai começando a faltar. Óbvio que vai rolar isso, porque chega uma hora que o corpo realmente chega no limite. Mas ele vai começando a faltar, ele vai sentindo isso. Se o gestor não tiver ali acompanhamento frequente, ele não vai perceber. Porque o cara teve a baixa, mas no dia seguinte ele foi lá e pá, trabalhou pra caramba, acha que tá tudo bem. E ninguém percebe, ele ainda assim vai ser a alta performance. É o foco principal. Pessoas com burnout geralmente são as pessoas de alta performance. Exatamente. Porque elas têm uma alta entrega. Mesmo que elas estejam se mutilando por dentro, é muito raro você enxergar isso nas pessoas. Entendi. E o que você sugere ou o que você tem visto, que você pudesse compartilhar como programas de saúde para o colaborador, boas práticas que as empresas têm feito? Tem alguma coisa que vocês ou já empregaram ou conhecem de algum case que você possa trazer? Sim, na verdade, ainda é algo muito raso nas empresas, difícil poucas empresas têm. De levar esse tipo de portfólio, né? Mas são empresas que têm alguns programas relacionados à saúde mental ou acompanhamento. Esse ponto que eu vou falar agora, ele já é um pouco mais comum, que são empresas que geralmente têm aquele 0800, que a pessoa pode ligar, pedir apoio, pedir ajuda. É um canal, às vezes, até externo, não é interno da empresa, então ela não vai ser identificada e vai conseguir ter esse apoio. E, mais do que isso, a empresa divulgar isso internamente, falar sobre saúde mental, fazer ações e começar a normatizar esse tema dentro da empresa.
Porque Não a partir só no Janeiro Branco, né? não só no Janeiro vamos fazer Branco. palestra de jornada de saúde mental. Vamos deixar uma mensagenzinha Zinha no Setembro mural. Amarelo. Então, assim, Não é só constante, pregar né? aquilo. Janeiro Branco é de janeiro a janeiro, né? Fernando, tem mês pro diabético? Pior que acho que Tem. tem. Tem, pior que deve Tem ter. mês? Tem Vamos dia. Eu vou mandar uma cartinha Márcio pro Fernando. Roxo. Então, não é só no dia, né? A empresa tem que ter consciência, que tem que ter práticas de saúde mental constante, né? E isso, vamos fazer palestra na CIPAT. Então, na CIPAT eu vou lá... Só esse Não, mês a gente fala que sobre. ok, mas Que ok, Mas perfeito. o resto do ano... O resto Exato, do ano é, todo tem que- precisa. O que eu vou pregar, eu tenho que manter para que ele tenha É a constância. constância. Então, Exato. existe esses processos, existe essa necessidade de retenção e algumas empresas que, inclusive, têm algumas certas tendências do próprio cargo, porque a gente falou de risco, né? É. O próprio cargo gerar um risco, quedas que poderiam causar uma depressão, até tendência suicida, Tá. elas têm, assim, alguns projetos de acompanhamento um pouco mais próximo. É. Então, elas fazem reavaliações, elas têm uma constância de acompanhamento, mas isso é muito particular e um cluster muito pequeno, porque realmente eles sabem que o risco lá é grande e o tombo é grande também. A gente está lidando com vida. Uma cultura mesmo. Exatamente. É a formação da cultura. É, do cuidado mesmo. Saber que isso é uma cultura do cuidado, da saúde mental. Ela é a prioridade na vida de qualquer pessoa no ambiente de trabalho. Né? Saúde mental é inegociável. E não é à toa que a geração Z, hoje, tá assim, não tá fazendo questão de liderança, porque ela tá vendo que ficou todo mundo doente. Exato. Ela falou, eu vou Eu vou me Eu vou sujeitar a isso? esse cargo. ganhar uns 20% a mais para ficar doido? Pra Exato. ficar Peraí que eu vou doente? pôr um limite Isso é aqui, louco. né? Mas a saúde mental, no geral, é muito sério a questão de como as pessoas estão se usando disso. Então, ao mesmo tempo que a gente tem pessoas que não são acompanhadas devidamente, que não são olhadas com o cuidado que deveriam ser olhadas, outras pessoas vêm usando disso para tentar ou apontar alguém e falar assim, a pessoa não está entregando, é por conta disso. Assim como as próprias Tá. pessoas e falar assim, eu tenho tal coisa. O autodiagnóstico, eu acho isso muito grave, Tá. porque ele desrespeita as pessoas que realmente estão sofrendo daquilo. Sim. Então, assim, obviamente a gente conhece a gente É, sabe porque do que é banaliza, aquilo. né? Banaliza. Banaliza. Aí, E existem aí vários você vai canais. falar que você tem TDAH. Você fala, não, isso aí hoje em dia todo mundo Todo tem. mundo Todo tem. mundo tem TDAH. É. Pera lá, mas Quem dera ninguém é fosse tão igual. simples, né? Fosse simples assim. Ô, gente, olha só. Nosso tempo tá acabando, o tempo voa. A gente Conversa gosta de boa. conversar, né? Cara, E aí, assim, eu vou abrir aqui para vocês vão usar essa câmera aqui para poder falar do Instituto Psicopersona, para poder divulgar as redes de vocês. Então, fiquem à vontade. Como é que as pessoas podem encontrar vocês nas redes? A câmera é de vocês. Fique à vontade. Vamos lá? Como que a gente pode ser Nossa encontrada? pessoa de redes. Bom, somos pessoas de redes, né? Fala o que faz o Instituto. Então, o Instituto, ele nasceu com o desejo, né, de prestar serviço às empresas. Câmera. De buscar realmente levar para as empresas um projeto customizado, onde a gente consiga colocar resultados, mas com processos humanizados. Né? Personas. Personas. O nome já é direcionado Já- a isso. já Olhar diz. para personas. Personas. Então, nós somos singulares. Então, a gente nasce para prover para as empresas isso e conseguir enxergar dentro da cultura, dentro dos valores, que tipo de processo, para que tipo de empresa, da pequena até a grande empresa, né? Todas as empresas, elas precisam sim rever seus processos, ter programas diferenciados. Então, a gente atua com um portfólio aí bem grande, né? Olhando, né? Vamos colocar em nichos. A gente olha para empresas e negócios, a gente tem o ambiente clínico psicodiagnóstico A gente faz o Neurodiagnóstico. acompanhamento de neurodiagnóstico. também. Psicoterapêutico também faz parte, porque a gente tem esse viés de instituto justamente para a gente tentar apoiar todas as frentes possíveis. Então, a gente tem esse olhar. Então, hoje, dentro da área clínica, principalmente neurodiagnóstico, que é utilizado para fazer laudos em identificação, é esse profissional que TDAH, é especificado. TDAH, autismo. TEA. Então, é o profissional que hoje tem autonomia para poder fazer essa avaliação e fazer o laudo. E óbvio, né? O nosso último pilar aí, o business, que a gente, né, tem colocado aí para os RHs que estão começando, né? Se você é um RH que está começando
e que olha pra gente, fala, olha, queria responder igual elas estão respondendo, com essa segurança, né? A gente tem propriedade no que a gente está falando, porque a gente tem uma experiência e a gente ama o que faz. Então, a mentoria, a capacitação de profissionais de RH, só psicólogo? Não. Profissionais como um todo, né? Pessoas que lidam com pessoas. Né? Como ser a sua melhor versão dentro do ambiente corporativo, dentro do RH, como ser uma pessoa que consegue olhar a questão humana, mas também consegue provocar dentro de uma empresa, olhando para os resultados, e que esses processos e tudo faça sentido, porque hoje o RH ele precisa ter esse olhar estratégico. Então, a gente está aqui também para ajudar você, que é aí do RH, e que quer melhorar, né, nesse sentido, o seu desempenho, sua performance, trabalhar com você, te dar essa mentoria, te dar esse processo de desempenho e desenvolvimento. E já é um trabalho que a gente vinha fazendo de modo informal e falou, poxa, é uma necessidade que se tem. Então, por que a gente não faz isso de perto, de uma forma mais profissionalizada? Sim. E é algo que a gente gosta muito. Então, como ela falou, é algo que a gente tem paixão. Vocês estão no Instagram? Estamos no Instagram, @psicopersona. O site está em customização, que vai ser Instituto Psicopersona. Tá no LinkedIn? LinkedIn também. Estamos aí em todas as redes, em crescimento orgânico. E a gente agradece muito, né, ter vindo aqui, esse convite e expor as nossas ideias. Muito Conversa bom. muito gostosa. Foi demais. Perfeito, foi bom adoramos. demais. Estávamos Obrigada. todos entre amigos. Sim, Exatamente. isso é importante. Muito gente, bom. Em breve a gente volta, né? Pra Vamos contar voltar, mais história. Né? com certeza. Em breve a gente volta pra mais Voltamos. história. Gente, vamos ficando por aqui então. Semana que vem tem mais. Obrigado. Tchau, tchau.